o que é perigo, o que é risco e a diferença, né, de perigo e risco. Nós vamos entender e elucidar a diferença desses conceitos, perigo e risco. Então, conceituando perigo e risco. Perigo e risco são dois termos aparentemente semelhantes, mas que possuem significados diferentes. Para fazer uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho, é importante identificar os perigos e avaliar os riscos aos quais o trabalhador está exposto. Nem sempre perigo significará risco. Um perigo somente representará um risco quando houver exposição de alguém a uma fonte geradora de danos ou prejuízos. Então, identificação de perigos. A etapa de identificação de perigos, ela deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, identificação das fontes ou circunstâncias e identificação do grupo de trabalhadores sujeito aos riscos. A identificação dos perigos devem abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. É o que também diz a nova NR1. Por isso, a importância de nós entendermos essa diferença, perigo e risco. O que é perigo e o que é risco? Então, por mais que seja aparentemente semelhante esses dois termos, eles possuem significados diferentes. Então, frisa isso. Nem sempre perigo significará risco. Um perigo somente representará um risco quando houver exposição de alguém a uma fonte geradora de danos ou prejuízos. Conceito de perigo. Entendendo, então, o que é perigo. De forma geral, o perigo caracteriza-se por uma fonte causadora de lesões ou danos à saúde. Por toda parte há materiais, aspectos, condições ou situações potencialmente prejudiciais que conceituamos como perigos. No mundo do trabalho, nós podemos identificá-los em produtos e substâncias, máquinas, equipamentos e objetos, ambientes de trabalho, trabalhadores, sistemas de trabalho. Constituem um perigo, por exemplo, a substância química presente no ambiente de trabalho, a superfície quente de um forno, a máquina com suas partes móveis desprotegidas, o empregado sem capacitação necessária, a sobrecarga de tarefas, o chão escorregadio, entre outros. O perigo, por si só, não representa um risco. No entanto, se o trabalhador ficar exposto a uma fonte de lesões ou danos, podemos dizer que aí sim haverá risco. Conceito de risco. A norma internacional ISO 45001, que vai tratar de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, conceitua risco como a combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas aos trabalhos e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou exposição. Então, o risco é a combinação da probabilidade de acidentes, digamos assim.
De outra forma, podemos dizer que o risco é a chance de uma situação ou um evento perigoso efetivamente provocar danos ou prejuízos. O risco ocupacional é definido pela frequência com a qual uma pessoa pode sofrer danos causados por uma fonte de perigo. Quanto maior a frequência de exposição ao fator de risco, maior a probabilidade de haver consequências negativas. Os riscos são avaliados em termos de consequências e de probabilidade dessas consequências ocorrerem. Trata-se de uma medida de incerteza. Eles podem ter efeitos positivos ou negativos. O grau de exposição aos riscos ocupacionais está vinculado a 3 variáveis: tempo de exposição, intensidade ou concentração, natureza do agente ou fator de risco. Tempo de exposição: período durante o qual o trabalhador fica exposto ao agente ou fator de risco. Intensidade ou concentração: nível acumulado do agente do fator de risco no ambiente de trabalho. Natureza do agente ou fator de risco: grau de nocividade ou potencial agressivo à saúde do trabalhador. Quanto maior o tempo de exposição, a intensidade, a concentração e a nocividade do agente ou fator de risco, mais grave é o risco a qual o trabalhador está exposto. Riscos ocupacionais. Consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes nos ambientes de trabalho, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Esses riscos ocupacionais, eles podem ser divididos em 5 grandes grupos: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes, também conhecido como riscos mecânicos. Para falarmos desses grupos, nós iremos conhecer agora uma tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais, divididos em grupos, de acordo com a sua natureza e também a padronização das suas cores correspondentes. Então, aqui a tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes, também conhecidos como os riscos mecânicos. Percebam que cada grupo ele tem a sua cor, né? Inclusive, essas cores são utilizadas no mapa de risco da sua empresa. Quando nós falamos de riscos físicos, o que são, na verdade, riscos físicos? Consideram-se agentes de riscos físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, radiações não ionizantes, radiações ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade. Depois nós temos os riscos químicos. Consideram-se agente de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores, né?
ou seja, pela natureza da atividade de exposição, e que os trabalhadores possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por sua ingestão. Então, nós temos aqui também, né, produtos químicos em geral. Então, vamos falar agora dos riscos biológicos. Consideram-se como agente de risco biológico, né, os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Agora nós falaremos dos riscos ergonômicos. Então, risco ergonômico é qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. E são exemplos de risco ergonômico, né? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno, noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Falando aqui sobre trabalho em turno e noturno, eu já vi situação em uma determinada empresa em que o trabalhador ele estava trabalhando, né, no turno da noite, né? Ele estava no turno da noite. Ele trabalhou nesse turno durante 5 anos. Então, ele dormia durante o dia, né, na parte da manhã e trabalhava à noite. A empresa mudou a sua escala de trabalho e ele veio trabalhar durante o dia. Ou seja, ele ficou durante 5 anos trabalhando somente no turno noturno. Quando ele veio para o dia, o organismo dele precisou de uma readaptação. E a chefia imediata começou a cobrar desse trabalhador produtividade. Até colegas de trabalho ali do dia, né, eles faziam alguns comentários. Puxa vida, esse cara é ruim. Mandaram um cara ruim da noite para o dia. Não tinha um cara melhor para vir para o dia? Ou seja, ele começou até a sofrer bullying. Só que o que todos ali precisavam entender é que esse trabalhador precisava, o organismo dele precisava de um tempo para se adaptar a essa mudança. Então, isso também faz parte dos riscos ergonômicos, isso também precisa contemplar uma análise de risco, né? Precisamos dar um tempo, um período para a adaptação do nosso organismo, né? Então, eu apresentei essa situação para a empresa, foi dado um tempo para esse trabalhador e o corpo dele foi se adaptando, ele foi se adequando os horários juntamente com a sua família, com os seus filhos. O organismo foi tendo uma readaptação e depois esse trabalhador voltou a produzir tão bem quanto ele produzia no horário noturno. Então, são fatores importantes que devem ser valorizados, analisados, né? E exige um estudo e um acompanhamento para que o trabalhador não seja prejudicado e também para que seja dado, não seja cobrado, não seja exigido tanta produtividade desse trabalhador, porque isso poderá
colocar a sua vida, a sua integridade física em risco e até mesmo a dos demais. Então, as chefias imediatas precisam ter esse entendimento, os colegas de trabalho precisam ter esse entendimento. Depois, eu tenho aqui o outro grupo, conhecido como riscos de acidentes ou riscos mecânicos. Então, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e que possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção. É muito comum nós ainda vermos, né, e isso é lamentável, nós ainda vermos máquinas sem proteção, né? Máquinas que ainda não foram adequadas conforme a NR12. Ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e quaisquer outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, nós temos aqui, né, uma tabela que pode nos orientar e servir como uma bússola até mesmo para nós fazermos uma análise de risco, identificarmos os riscos existentes no nosso ambiente de trabalho. Dentro aqui dos riscos ergonômicos, né, eu quero também aqui citar, né, as questões biomecânicas, né? Dentro dessas questões, nós podemos incluir posturas inadequadas de trabalho provocadas pela exigência de ângulos e posições inadequadas dos membros superiores e inferiores para a realização das tarefas, principalmente em trabalhos desenvolvidos em altura, sobre postes e apoios inadequados, levando a intensa, né, solicitações e exigências musculares, levantamento e transporte de carga. Então, vai entrar dentro do risco ergonômico, né, biomecânicos. Depois nós temos os riscos organizacionais. Então, nós estamos dividindo aí esses riscos. Nos riscos organizacionais, nós podemos incluir pressão psicológica para atendimento à emergência ou a situações com períodos de tempo rigidamente estabelecidos, realização rotineira de horas extras, trabalho por produção, pressões da população, como falta de fornecimento de energia elétrica. Aí o eletricista, por exemplo, vai atender uma falta de energia elétrica no seu bairro e ocorre aquela pressão ali dos moradores, da comunidade. Isso também faz parte dos riscos ergonômicos e se enquadra no grupo organizacional. Temos também a questão psicossocial, né? Elevada exigência cognitiva necessária ao exercício das atividades, associada à constante convivência com o risco de vida devido à presença do risco elétrico e também do risco de queda, né? Nesse caso, sobretudo para atividades em linha de transmissão executada em grandes alturas. E riscos ambientais, né? Conforme teoria, risco ambiental compreende, né, no geral, os riscos físicos, químicos, né, biológicos. Essa terminologia física inadequada
deve-se separar os riscos provenientes de causas naturais, como, por exemplo, raios, chuva, terremotos, ciclones, ventanias e inundações. Não? Estão relacionados aí nos grupos ambientais. Voltando aqui também para o risco físico, né? Vamos falar um pouco do ruído. O ruído ele está presente em vários locais, tais como usinas de geração de energia elétrica devido ao movimento de turbinas e geradores, subestações, redistribuição, e necessita de um laudo técnico específico para a sua caracterização. Radiação solar. Os trabalhos em instalações elétricas ou serviços com eletricidade, quando realizados em áreas abertas, trabalho a céu aberto, podem também expor os trabalhadores à radiação solar. São as radiações não ionizantes. Com consequências, podem ocorrer queimaduras, lesões nos olhos e até mesmo câncer de pele, provocadas por essa radiação solar. Calor, presente nas atividades desempenhadas em espaços confinados, que entra como risco adicional para o eletricista, por exemplo. Então, exemplos de calor, subestações, câmeras subterrâneas, usinas, devido à deficiência de circulação de ar e a temperaturas elevadas. Então, nós temos aí esses exemplos.